meus amados. Como é bom estar na presença do Senhor, não é? Como é bom saber que o Espírito de Deus está no nosso meio e que quando Ele vem, quando Ele fala conosco, é algo tão especial, tão gostoso, tão libertador, não é? Eu estava algumas semanas atrás, lá na missão, e na Jocum a gente tem um dia que a gente se reúne para jejuar e orar e buscar a Deus internacionalmente. É um dia quando todas as bases do mundo são convidadas a jejuar e buscar o Senhor juntos. E nesse último jejum que nós tivemos, os líderes da nossa missão buscaram a Deus e eles nos convidaram a ter um tempo de contemplação. O que é um tempo de contemplação? É um tempo onde você vai buscar a voz de Deus, você vai desligar, nós ofertamos o nosso celular lá na frente, desligamos, colocamos lá, e você vai para algum lugar e você vai só procurar ouvir uma palavra específica de Deus, contemplando aquilo que Ele fez. E eu estava lá no campo, eu fui lá para fora, um dia frio, muito frio lá em Curitiba, mas eu fui lá para fora e eu queria muito, e existia algo que eu estava buscando uma palavra de Deus sobre determinado assunto na minha vida, e eu tinha falado no domingo anterior com uma amiga minha, ai, Deus está tão caladinho comigo ultimamente, e a gente até brincou sobre isso, né? E eu fui na expectativa de Deus falar comigo. E nós temos um campo lá, bem grande, lá na Jocum, e algumas árvores, assim. E eu fui lá para perto daquela árvore, eu falei, Deus vai falar comigo dessa árvore, através dela. Não vai falar, mas vai me trazer algum ensinamento, né? E eu fiquei ali, pensando em alguma coisa, alguma lição da árvore, né? E nada. E aí eu fechei os meus olhos e eu comecei a ouvir. Não sei quantos de vocês aqui conhecem aquele pássaro chamado quero-quero. Ele é bem barulhento. E quando ele está, principalmente quando ele tem ninho perto, ele é muito barulhento. E aí eu fiquei ouvindo, eu fechei os meus olhos, fiquei ouvindo aquele pássaro, e eu fiquei falando assim com Deus, é assim mesmo, né, Deus? Quando a gente conhece a tua voz, ela é assim, né? Ela é bem clara, ela é bem alta no nosso coração. A gente conhece quando o Senhor está falando. E aí eu quero foi se afastando dali, e a voz dele, né, foi ficando mais longe. E eu falando com Deus, é assim também, né, Deus? Às vezes a sua voz parece estar tão distante, e a gente está tentando ouvir, não está ouvindo. E, de repente, eu ouvi um outro pássaro, só que não era um pássaro tão barulhento como o quero-quero, mas ele estava fazendo o barulho dele também bem mais baixo, mas estava ali por perto. E Deus falou assim no meu coração, eu sempre estou falando. Eu sempre estou falando. Mas nem sempre é da forma que você quer ouvir. Nem sempre é da mesma forma. Mas eu estou falando. Eu falo com você. Irmãos, aquilo foi tão profundo no meu coração, aquele momento. E tinha alguns carros passando assim na rua, algumas pessoas caminhando e conversando, e eu pensei assim, e às vezes, né, Deus tentando também os ruídos, né? Tentando me distrair naquilo que o Senhor quer falar comigo. Mas Ele continuou falando, mas eu continuo falando, eu continuo falando. Nem sempre vai ser da forma que você está acostumada, mas eu sempre estou falando. Amados, às vezes a voz de Deus, discernir a voz de Deus, deve ter no nosso coração esse desejo. Eu quero discernir o que o Senhor está falando, o que Deus está falando, o que Ele está falando comigo. Deus, o que o Senhor está falando e qual é a forma que o Senhor está falando, qual é a maneira que o Senhor está escolhendo para falar comigo nesse tempo da minha vida, nessa estação da minha vida, nesse momento, o que o Senhor está falando e como o Senhor escolheu para falar comigo.
Naquela semana, Deus me deu um texto lá em Gênesis, capítulo 15. Gênesis, capítulo 15, eu gostaria de compartilhar com você essa palavra que Ele deu para mim. Gênesis, capítulo 15, versos de 1 a 6. Esse é aquela passagem em que Deus promete um filho para Abrão. Né? Eu já li tantas vezes essa passagem, mas Deus me deu uma lição aqui tão pessoal, e eu gostaria que, de repente, fosse algo que Deus estivesse falando no seu coração também. Gênesis capítulo 15, de 1 a 6, diz assim: Depois destes acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão e disse: Não temas, Abraão. Eu sou o teu escudo, e o teu galardão será sobremodo grande. Tem uma versão em inglês, da NVI, que fala que eu sou o teu escudo e o teu galardão. Ele coloca Deus como escudo e como galardão. Depois a gente vai voltar nisso aí. Respondeu Abraão: Senhor Deus, o que me haverás de dar se continuo sem filhos? E o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais Abraão: A mim não me concedeste descendência, e um servo nascido da minha casa será o meu herdeiro. A isto respondeu logo o Senhor, dizendo: Não será este o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então conduziu até fora e disse: Olha para os céus e conta as estrelas, se é que o podes. Ele disse: será assim a tua posteridade. Ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para a justiça. Mas quando eu estava lendo esse texto, e depois dessa experiência que Deus falou comigo, eu percebi que aqui estava acontecendo mais ou menos a mesma coisa que eu estava passando, né? Deus estava falando uma coisa e Abraão parece que não estava na mesma sintonia. Você consegue perceber isso aqui no texto? Deus está falando com Abraão num nível elevado. Ele está olhando a situação de cima, a situação em que Abraão se encontra, né? No verso 1, ele diz: não temas, não temas. O medo, às vezes, ele tenta nos paralisar, ele tenta nos impedir de cumprir os sonhos de Deus. Você já percebeu que quando a gente está com medo, a gente fica paralisado? A gente não consegue dar nenhum passo. A gente fica como que se engessado naquela situação que a gente se encontra. O medo, tem alguns medos assim na nossa vida que vem, né? Por exemplo, no caso de Abraão aqui, o medo era de não ter descendentes. E que naquela cultura, naquela época, era algo muito, muito marcante, era considerado algo bem preocupante naquela sociedade. Mas, às vezes, como solteiro também, a gente tem medo de não casar. Não é verdade? Medo de ficar a vida toda solteiro, medo de não ter ninguém, envelhecer sozinho, não é verdade? Como solteiros. Depois, quando a gente casa, às vezes a gente tem medo dos nossos descendentes não cuidar de nós. Esse é um medo que paralisa também. Será que meus filhos vão cuidar de mim? Será que meus filhos vão temer ao Senhor? Será que eles vão seguir os caminhos do Senhor? É um medo que vem no nosso coração como pais. Como líderes, às vezes a gente tem medo de não ter sucessores naquilo que a gente está fazendo. Né? A gente viu aqui o pastor Ari, né? 20 anos, meu Deus, eu quero um descendente. E realmente, quando nós estamos num projeto, quando nós estamos fazendo algo para Deus, nós logo pensamos em alguém para nos suceder naquilo que nós fazemos. E às vezes, como líderes, como missionários, a gente se pega nesse medo. Deus, quem é que o Senhor vai mandar para nós? E Deus fala que Deus sabia do medo do coração de Abraão.
E Deus conhece o medo dos nossos corações. E Ele fala para nós, não temas. É a primeira palavra que Ele nos dá. Não tenha medo. Não deixa o medo paralisar aquilo que Deus tem para você. Não deixa o medo te impedir de dar o próximo passo. E às vezes, por exemplo, no meu caso, eu estava naqueles dias ali com muito medo. Senhor, o Senhor precisa falar comigo. Eu não estou ouvindo a sua voz. Me orienta. E isso pode me neutralizar, me paralisar. Me dá medo de dar o próximo passo e dar um passo errado nas nossas vidas. Isso pode acontecer também. Medo de dar um passo errado. Medo de sair da vontade de Deus. Medo de não fazer aquilo que Deus quer. Medo das consequências de não fazer aquilo que Deus quer. O medo nos paralisa e Deus sabe disso. Por isso Ele vem conosco, Ele fala, não tenha medo, não temas, não temas. E além de falar, não tenha medo, não temas, Abraão, Ele fala, eu sou o teu escudo. Por que você não precisa temer, Abraão? Porque eu sou o teu escudo. O escudo, e a gente vê lá em Efésios 6,16, que a gente precisa tomar o nosso escudo da fé. O escudo da fé, e é com ele que a gente apaga os dardos inflamados do maligno, né? E aqui no caso de Abraão, o próprio Deus, ele seria o escudo dele. O próprio Deus sendo o escudo de Abraão. O escudo da fé, ele derrota o medo. E aqui, que se a gente pega Deus como nosso escudo, é ele que derrota o medo. Fé no Deus que pode todas as coisas. Nosso escudo pode nos defender de qualquer medo. Deus é o nosso escudo. Ele é o nosso escudo. Não tenha medo. Eu sou o teu escudo. E aqui quando ele fala, e o teu galardão será sobremodo grande. E eu gostaria que você saísse daqui com isso no seu coração, nesse versículo aqui, dessa versão em inglês. E a sua grande recompensa. Eu sou o seu escudo e a sua recompensa. Eu sou o teu escudo e a tua recompensa. É a nossa, não existe galardão melhor do que Deus em si mesmo. Não existe nada melhor que a gente pode desejar aqui nessa terra. Não existe ministério melhor que a gente procure aqui nesse mundo do que ser recompensado por Deus em si mesmo. Nada aqui nessa terra se compara com o nosso galardão sendo Deus em si mesmo. Ele é o nosso escudo e Ele é o nosso galardão. Ainda que sejamos em nenhum momento reconhecidos aqui nessa terra, amados, Ele é o nosso galardão. Ele nos é suficiente. Eu gosto daquele texto que Jesus fala lá em Mateus, capítulo 6. Ele está falando sobre a forma de orar. E ele fala assim, olha, quando você orar, orarás ao teu Pai que está em secreto, e o teu Pai que te vê em secreto te recompensará. É orar em secreto. É orar em secreto. E Ele que vê em secreto, Ele vai te recompensar. É fazer em secreto. É fazer em secreto. E aquele que vê em secreto, Ele vai te recompensar. É aquele trabalho que você faz aqui na igreja que ninguém vê. Mas o teu Pai que te vê em secreto, Ele vai te recompensar. É aquele seu trabalho durante a semana que você faz, mas que você faz com todo o seu coração, como para o Senhor e não para os homens. É aquele trabalho que você faz com todo o seu coração, que ninguém vê, mas o teu Pai que te vê em secreto, Ele está vendo e Ele vai te recompensar. Não temas. Eu sou o teu galardão e a sua recompensa sou eu mesmo. Eu mesmo. Deus falando conosco, né? Eu mesmo sou o teu galardão. Agora, amados, se a gente continua aqui nesse texto, no verso 2 diz assim, respondeu Abraão, Senhor Deus, que me haverás de dar?
Se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer. E ele ainda continua, disse mais Abraão, a mim não me concedeste descendência, e um servo nascido da minha casa será o meu herdeiro, Deus. Você consegue nesse momento aqui ver que Abraão, ele não conseguia enxergar aquilo que Deus estava falando, ele não estava entendendo, ele só estava conseguindo enxergar aquilo que era físico, que era palpável. Ele não conseguia ainda ver o impossível, o milagre. Ele só estava vendo aquilo que estava bem pertinho dele. Deus estava falando com Abraão, mas ele não estava entendendo a voz de Deus. Ele não estava entendendo a voz que Deus estava usando para falar com ele. Ele não estava conseguindo discernir a forma que Deus estava falando com ele. A frequência, né, não era a mesma. Eles não estavam sintonizados aqui. Deus começa a falar uma coisa, ele entra com outro assunto. Sabe, amados, o mesmo acontece conosco. Às vezes, Deus nos dá uma palavra sobre alguma coisa, sobre algo que vai acontecer, mas nós não conseguimos enxergar o sobrenatural, não conseguimos enxergar o milagre. Deus fala conosco num nível e a gente entende em outro. Deus fala de uma forma, a gente entende totalmente diferente aquilo que Ele está falando conosco. Nós não estamos sintonizados, nós não estamos na mesma frequência que Deus está falando conosco. E muitas vezes as vozes ao nosso redor, elas vão tentar abafar a voz de Deus quando Ele está falando conosco. Isso não aconteceu só com Abraão, isso acontece conosco também. Mas olha aqui o que Deus faz com Abraão. Deus traz o Abraão para o mesmo nível no qual ele se encontra. No verso 4 e 5 diz assim, a isto respondeu logo o Senhor, e ele respondeu logo, dizendo, não será esse teu herdeiro. Não é esse, mas aquele que vai ser gerado de ti, esse que vai ser o teu herdeiro. Então ele conduziu para fora e disse, olha para os céus, conta as estrelas, se é que o podes. Ele disse, será assim a tua posteridade. É como Deus estivesse falando assim, Abraão, você não está me entendendo, você não está me entendendo. O teu herdeiro não será o teu servo, mas o que for gerado de você, eu vou te ajudar a entender. Eu vou te ajudar a entender agora. É como se Deus tivesse pego assim na mão do Abraão. Vamos lá para fora. Eu vou te ajudar a entender. Vem cá. Nós vamos ficar na mesma sintonia. Eu vou te mostrar. Vem cá. Vamos lá para fora. E Deus o conduziu para fora. E Deus então alarga a visão de Abraão, mostrando para ele as estrelas do céu. E ele diz para Abraão, olha, conta, olha para os céus, conta as estrelas, se é que você pode. Assim será a tua posteridade. Saia para fora, olhe para os céus, conte as estrelas. Saia para fora, olhe para o céu, conte as estrelas. Sai para fora, olha para o céu, conta as estrelas. Seja conduzido por Deus para fora, lá para fora. Olha para os céus e conte as estrelas, se é que você pode. É assim que será a tua posteridade. E Deus fez isso com Abraão. A visão estava aqui, ele fez assim. Somente Deus pode alargar a nossa visão em relação àquilo que Ele quer fazer. Nós não conseguimos fazer isso. Nós não conseguimos. É só Ele que tem esse poder. E Ele vai alargar a nossa visão do tamanho que Ele quer fazer. É só Ele que pode fazer isso. Sabe por quê? Porque a nossa visão, ela é carnal, ela é física, ela é pequena, ela é limitada. A dele é grande. E às vezes nós pensamos, Deus é grande demais, isso que o Senhor está falando. A dele é no espírito, é ilimitada.
É ilimitada. Amados, não tenta limitar Deus naquilo que Ele está querendo fazer na sua vida. Deus é ilimitado. E a visão que Ele nos dá é ilimitada. Você não consegue medir até onde vai chegar aquela visão que Deus colocou no seu coração para fazer. Nós não conseguimos medir a visão de Deus. Nós não conseguimos medir os resultados de uma visão que Deus coloca no nosso coração. Conta as estrelas se você consegue. Nós não conseguimos. A visão é dele, e é ele quem faz. Deus aqui está convidando Abrão para vir para o mesmo patamar no qual ele se encontrava. Abrão olhava para o corpo amortecido. Deus o convida para ir mais longe, para olhar para mais longe, para as estrelas, para o cosmo. Abrão pensava em um descendente. Deus pensava em multidões que não se pode contar. Abrão olhava para o aqui e o agora. Deus olhava para a eternidade. E é assim, é o mesmo Deus, não mudou o Deus. É o mesmo Deus que nós servimos. Ele é o mesmo, Ele continua sendo o mesmo. Ele continua dando visões, Ele continua dando revelações, Ele continua falando conosco, Ele continua nos desafiando. Vá para fora, olha para os céus, conte as estrelas. Vá para fora, olhe para o céu, conte as estrelas e veja aquilo que Deus quer fazer através de você. Seja aqui nessa igreja, seja durante a semana, seja no seu trabalho. Deus quer alargar a sua visão, amém? Deus quer fazer você olhar para o céu e contar as estrelas, amado. Não é pequeno. Às vezes a gente pensa que é pequeno. Às vezes a gente pensa, que é isso, né? Deus falou comigo para fazer isso assim, assim. Na nossa visão pode ser pequeno. Talvez para Abrão ter um filho era pouco. Mas através daquele descendente é que veio aquilo que Deus tinha planejado para fazer. Você pode estar fazendo aquilo que Deus te chamou para fazer e pensar, é pequeno. É pequeno. Ser professora numa sala de aula, 20, 30 alunos, 40 alunos no máximo. É pequeno. É pequeno. Ser diretor de uma escola vai fazer a diferença. Você não sabe o que Deus vai fazer. Mas se você fizer com todo o seu coração, se você obedecer a Ele, se você ir para fora, se você olhar para o céu, se você contar as estrelas, Deus vai fazer. E sabe quando você vai ver o resultado do fruto do seu trabalho? Na eternidade. Aqui você não vai saber, mas na eternidade Deus vai te chamar. Olha aqui aqueles alunos que estiveram com você durante aquele ano, 2018. Olha aqui o que eles se tornaram, olha onde eles foram, olha as pessoas que eles tocaram. Olha aqui essa pessoa que você ganhou para mim, olha o que aconteceu com ela, olha o que aconteceu através dela. Olha aqui até onde foi a influência dos seus netos, bisnetos, trinetos, tetranetos, né? Olha aqui, eu vou te mostrar. Porque você foi para fora, porque você olhou para os céus e porque você tentou contar as estrelas com Deus. É isso que Deus quer fazer conosco. Abraão, então, agora ele aceita o desafio. Ele vai para o mesmo nível que Deus se encontra. E lá no verso 6 diz assim, ele creu no Senhor, e isto lhe foi imputado para a justiça. Ele creu, ele aceitou o desafio de Deus. Ele não sabia como tudo aconteceria, mas ele creu, ele acreditou em que Deus podia fazer. Deus podia contar as estrelas? Ele não podia, mas Deus podia. Amados, aceitar os desafios que Deus nos dá começa com crer. Com crer. Crer nele. Crer que ele é suficientemente poderoso para fazer.
infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Deus, eu não estou entendendo o que está acontecendo aqui, mas eu quero te obedecer. Eu não sei por que nesse momento não está acontecendo o que o Senhor me prometeu, mas eu vou perseverar, eu vou continuar obedecendo ao Senhor. Começa com crer. Começa com crer. Agora depois, lá no verso 17, porque Abraão creu. Lá no verso 17 do livro de Gênesis, fala que, olha, quando Abraão atingiu a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e lhe disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e sê perfeito. Farei uma aliança entre ti e te multiplicarei extraordinariamente. Prostrou-se Abraão, rosto em terra, e Deus lhe falou: quanto a mim, será contigo a minha aliança, serás pai de numerosas nações. Abraão já não será o teu nome, e sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí. Far-te-ei fecundo extraordinariamente, de ti farei nações, e reis procederão de ti. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência, no decurso das gerações. Aliança perpétua, para ser o teu Deus e da tua descendência. Dar-te-ei à tua descendência a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã em possessão perpétua, e serei o seu Deus. Agora Abraão já não se chama mais Abraão, se chama Abraão, e Deus fala pai de numerosas nações. Quando Deus nos traz para o mesmo nível das suas visões para nós, Ele mesmo se encarrega dos detalhes. Ele vai nos dando o rumo a seguir, os passos a ser tomados, quais são as coisas que devemos fazer. Ele se encarrega. Olha, faz isso, faz aquilo, faz aquilo, faz aquilo. Ele se encarrega, amados. E ele diz no verso 7, no decurso das gerações. No decurso das gerações. E eu fiquei pensando nessa expressão, né? O decurso das gerações. A bênção de Deus sobre nós alcança os nossos descendentes. Alcança os nossos descendentes, né? Para nós foi uma semana muito intensa, né? Nós tivemos aqui semana passada comemorando os nossos 25 anos de casados. Nós tivemos o batismo da nossa filha, e esse ano e ontem nós tivemos a comemoração do aniversário da minha avó, 99 anos, né? E ela é sempre um exemplo para mim, porque ela tinha um chamado missionário. Talvez alguns de vocês já ouviram eu testemunhando isso. Ela tinha um chamado missionário, a minha avó. E naquela época, lá no interior de Minas, uma moça solteira sair de casa e sair evangelizando era uma coisa que ela ia ficar falada, né? E ela orou para Deus. Ela falou assim: Deus, levanta missionários na minha família. Eu não posso ir, mas eu te peço que o Senhor levante missionários da minha família. E eu, irmãos, eu nasci do filho dela, né, meu pai. Eles já tinham decidido, eles já tinham saído do interior, já tinham decidido que não queriam ter mais filhos, já tinham 5. E aí, lá um dia, meu pai resolve: vamos ter mais um filho? Vamos. Resolveram e eu nasci. Então, foi assim, eu fui a única filha planejada da minha família, né? E eu cresci ouvindo a palavra de Deus, e eu, desde pequenininha, eu ouvia as histórias missionárias, e eu sabia que Deus tinha um chamado missionário na minha vida. Mas eu sei que eu sou respostas da oração dela, porque ela orou, ela pediu para Deus, e hoje eu falo com toda a convicção: Deus me levantou por causa da intercessão da minha avó. E ela, para mim, é um exemplo de intercessora.
Então, amados, a nossa intercessão, a bênção de salvação na nossa vida, ela alcança gerações, a nossa posteridade, os nossos filhos, os nossos netos, os nossos bisnetos. A gente não sabe até onde vai a bênção da nossa intercessão, da nossa oração. Ela vai acompanhar outras gerações. Nós não sabemos também aqueles a quem nós evangelizamos, aqueles a quem nós ganhamos para Jesus, até onde vai a bênção na vida dele também. E lá está a sua oração, lá está a sua intercessão, lá está o seu cuidado. Vai alcançar gerações também. Como igreja local, e eu vi isso, exatamente, eu estava pensando nisso, com a nossa igreja aqui, nossa igreja local, nós temos uma nova geração de missionários surgindo. E quando eu penso nisso, irmãos, eu me alegro muito. Por enquanto ainda está pequenininho, está bem discreto. Mas eu creio no meu espírito que isso vai aumentar muito mais. E nós teremos, à medida em que o avivamento se espalha no nosso meio, mais missionários surgirão. Novos missionários, jovens missionários com paixão pelas almas, desejando ir para as nações, para os povos não alcançados. Novos missionários surgirão. E no verso 8 ele diz assim: dar-te-ei à tua descendência a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, em possessão perpétua, e serei o seu Deus. Aqui, mais do que uma herança material para os nossos descendentes, nós podemos orar e nos apossar e deixar para eles uma herança espiritual. Se nós pensarmos na nossa herança espiritual como igreja, para as nações, pelas nações que nós já passamos como igreja, por essas nações, eu tentei enumerar algumas delas, né? Dessa nossa herança espiritual como igreja. Nós, além de termos aqui perto de nós aqueles que nós ganhamos, aqueles que nós estamos cuidando, nós já alcançamos espiritualmente, nós temos um pouco dos povos ribeirinhos lá no Amazonas, como herança espiritual desta igreja. Nós temos parte do Peru como herança espiritual dessa igreja. Nós temos parte de Moçambique como parte espiritual de herança desta igreja. Nós temos uma herança espiritual também como parte de Guiné-Bissau como igreja. Nós temos parte da nossa herança espiritual na Suazilândia também como nação. Nós temos África do Sul, parte da África do Sul como herança espiritual dessa igreja. Nós temos uma parte da Suíça como parte espiritual e herança dessa igreja. E hoje nós temos parte da República Dominicana como uma herança espiritual dessa igreja. Dessa igreja. É aqui, é a nossa herança. E eu fiquei, quando eu comecei a contar tudo isso, Deus, é nossa herança como igreja. Nós já fomos lá, nós já estivemos lá, essa igreja já esteve. E nós vamos ainda para outros lugares. Nós vamos, porque à medida que o avivamento estiver sendo maior, nós vamos para outros lugares. E nós vamos alcançar outros povos. Nós vamos ainda alcançar povos não alcançados para Jesus. É a nossa herança espiritual. É a nossa herança espiritual, amados. Estar sintonizados com a voz de Deus, entendendo o que Ele está falando conosco, é a mais maravilhosa e gratificante aventura nas nossas vidas. É uma aventura deliciosa. Vale a pena qualquer sacrifício. Existe uma música que minha filha tá gostando muito esses dias, e ela fala assim: You don't give your heart in pieces. You don't hide yourself to tease us. E ela diz assim: Senhor, Tu não dás
o teu coração para nós em pedaços. Não é um pedacinho aqui, um pedacinho ali. O Senhor se dá por completo para nós entendermos o teu coração. O Senhor não se esconde de nós para nos provocar. Deus não é assim, amados. Ele não está se escondendo de você para você ir lá caçar, procurar. Não. Ele quer se mostrar para você. Ele quer que você entenda a voz dele. Ele quer te dar o coração dele por completo, para que você entenda a voz dele e obedeça. E nesse tempo de contemplação que eu tive, eu gostaria de ler para você aquilo que eu escrevi. E eu vou estar fechando aqui, e eu gostaria que você pensasse um pouquinho nisso aqui que Deus me falou. A voz de Deus pode falar comigo de qualquer forma que eu estou acostumada. E isso pode ser uma forma bem audível e distinguível, mas isso não se limita a uma única forma. Às vezes, do jeito que eu estou acostumada, vai ficar menos audível. Isso não significa que ele não está falando. Ele pode estar falando de uma forma diferente, a qual eu não estou acostumada. Ele é ilimitado e soberano, por isso fala da forma que ele quer. Eu é que devo sair da minha zona de conforto e da minha mesmice para ouvi-lo. Sua voz é como as muitas águas, ela quebra os cedros do Líbano, mas também é um cicio suave, ao qual eu preciso me aquietar para poder ouvir. Então, nesse processo de ouvi-lo, a minha postura definirá o sucesso, o alvo de entender a sua voz, como ele está falando. Estar focada para entender o que ele está falando, da forma que ele escolheu para falar. Não importa o barulho que tenta desviar a minha atenção. Eles sempre estarão por perto. Mas o segredo é estar focada para discernir a voz que ele escolheu para falar comigo neste momento, nesta estação da minha vida. Feche os seus olhos, amado. Ouvir a voz de Deus. Que privilégio que nós temos. Que privilégio santo. O Deus que criou todas as galáxias, todos os planetas, que fez todas as pessoas desse mundo falando individualmente conosco, escolhendo se comunicar individualmente, nos mostrando os passos que nós devemos seguir, nos dando detalhes das nossas vidas. Amados, isso é um privilégio indescritível. É um privilégio maravilhoso. Ouvir a voz de Deus. Talvez você está num processo da sua vida, num momento da sua vida, em que você não está conseguindo ouvir a voz de Deus, ou que a voz de Deus está parecendo tão distante, uma voz que está bem distante. Mas eu posso te garantir, é a sua postura que vai determinar se você está ouvindo o que Ele está falando. Deixa Deus te trazer para um nível dEle, para o mesmo patamar, para o mesmo nível dEle. Porque você pode estar vendo um pontinho, mas Deus quer que você vá para fora, que você olhe para o céu, que você conte as estrelas. Deus quer alargar a sua visão, esclarecer a voz dEle no seu coração, da forma que Ele quer. Se você nessa noite gostaria de ouvir mais a voz de Deus, talvez você nunca ouviu a voz de Deus na sua vida, porque você ainda não tem o Espírito de Deus na sua vida, porque você ainda não entregou sua vida para Ele. E nessa noite Deus quer falar com você também, porque Deus não fala só com crente, sabia? Deus quer falar com todos. E a primeira coisa que Ele fala conosco, quando a gente ainda, nesse processo, a gente está dando os primeiros passos de querer ouvir a voz dEle, Ele fala assim:
Você precisa de salvação. Você precisa do meu filho Jesus. Você precisa ser transformado. Se você nunca entregou a sua vida para Jesus e você gostaria de fazer isso nessa noite, se você está ouvindo Deus falar no seu coração, dizendo assim, você precisa de salvação, levanta a sua mão, eu gostaria de orar por você. Existe alguém que nunca entregou a sua vida para Jesus e gostaria de fazer isso nessa noite? Levanta a sua mão e eu gostaria de orar. Amém? Se todos aqui já têm Jesus, ou se você não quer fazer isso agora, você pode procurar qualquer uma pessoa dessa igreja. Depois você pode conversar se você quer fazer isso de uma forma mais particular. Mas eu gostaria também de convidar você que já fez uma decisão lá na sua célula, na casa de paz, e que você já fez essa decisão para Jesus e você gostaria de fazer isso publicamente. Se existe alguém aqui que gostaria de fazer isso nessa noite, você gostaria de falar publicamente, eu recebi a Jesus e eu gostaria de contar isso publicamente. Se você já fez isso, você gostaria de expressar isso publicamente, vem aqui na frente. Existe alguém? Alguém que na casa de paz, célula, tem aceitado Jesus e gostaria de fazer esse testemunho publicamente? E agora eu gostaria de fazer para você que está confuso com a voz de Deus, eu gostaria de orar com você. Você pode colocar o seu coração diante de Deus nessa hora. Deus, eu não estou entendendo a tua voz. Eu quero olhar as estrelas contigo. Eu quero olhar para os céus. Coloca o seu coração diante de Deus. Se você quiser levantar a mão, se você quiser ficar em pé, o que você quiser fazer. Mas eu gostaria de orar por aqueles que estão querendo ouvir e discernir a voz de Deus, seja no seu trabalho, seja na sua escola, seja em qualquer situação. Se você quer orar junto comigo, eu gostaria de orar com você nessa hora. E eu sou a primeira pessoa, sabe? Eu estou orando por Deus, por algumas coisas. Eu quero discernir a tua voz, Deus. Eu quero discernir a tua voz. Sim, Jesus. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Oh, Deus, nós queremos colocar as nossas vidas diante do Senhor, Deus. Quero colocar minha vida diante do Senhor, junto com os meus irmãos aqui. Deus, nós queremos discernir a tua voz, Deus. Deus, aquilo que o Senhor já começou a falar conosco, aquilo que o Senhor já começou a falar, mas que não está tão nítido. Deus, nós queremos discernir aquilo que o Senhor está falando. Deus, nós queremos ir para fora, nós queremos olhar para os céus, nós queremos contar as estrelas junto com o Senhor, e olhar para o futuro, olhar para os nossos descendentes, olhar para a nossa herança. Deus, em nome de Jesus, alarga a nossa visão, alarga aquilo que o Senhor já tem falado conosco, para que possamos dar passos mais definidos, passos mais específicos, rumo às intenções do teu coração para nós. Nós como igreja, Senhor, nós nos levantamos
clamamos, Deus, e nós clamamos a Ti. Nós queremos a nossa herança, nós queremos os povos, nós queremos mais herança para nós queremos mais missionários indo para as nações, indo para os povos que nunca ouviram falar do Senhor. Nós queremos participar deste Teu mover. Nós queremos que o avivamento nessa igreja não seja só para as quatro paredes. Nós queremos que o avivamento venha para que nós alcancemos o perdido, para que nós alcancemos os povos, para que nós vamos para as nações levando a Tua palavra e apressando a vinda de Jesus. Deus, fala conosco, Senhor. Nós declaramos que nós somos os Teus filhos, nós somos as Tuas ovelhas, e as Tuas ovelhas ouvem a Tua voz e entendem, porque são Tuas ovelhas, somos os Teus filhos. O Senhor é o nosso Pai e nós conhecemos a Tua voz falando conosco. Deus, em nome de Jesus, eu profetizo que a Tua voz vai ser tão discernível nas nossas vidas, que nós vamos dar passos firmes em relação à Tua vontade, em relação a obedecer aquilo que o Senhor está falando conosco, e nós vamos, seja onde for, fazer o que for, porque a Tua graça nos basta, a Tua graça nos basta, Senhor. Muito obrigada pelo privilégio de podermos ouvir a Tua voz, porque é um privilégio santo, Deus, ouvirmos a Tua voz, o Deus do universo falando conosco, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, falando individualmente conosco. Senhor, é um privilégio tão santo, tão lindo. Nos ajuda a cada dia mais discernir e obedecer, acima de tudo, a Tua voz, em nome de Jesus, em nome